Sobre as questões legais enfrentadas pelos países de língua portuguesa, sob o contexto Uma Faixa, Uma Rota. Um papel muito importante como ponto de ligação entre a China e os vários países de língua portuguesa. E a pergunta que se pode fazer é a seguinte: olhando para os vários países e espaços de direitos de língua portuguesa, de que somos aqui representantes, todos nós, a pergunta é saber que questões são estas. Se há condições, circunstâncias favoráveis a essa aproximação entre os nossos países, as nossas legislações, as nossas práticas forenses, ou se o tema que me é aqui colocado das questões jurídicas que enfrentamos no âmbito deste projeto Uma Faixa, Uma Rota, que reúne os diversos países de língua portuguesa. E a primeira condição, que é favorável, muito favorável, é precisamente o facto de termos uma língua comum, uma língua oficial. Todos os nossos países e territórios têm uma língua comum, que é o português. Não obstante algumas diferenças ortográficas, a língua é sempre a mesma. Não obstante algumas mudanças de pronúncia, a língua é sempre a mesma. E mesmo nos países em que há línguas de trabalho que não sejam o português é sempre uma língua oficial. E, portanto, é realmente aqui o português o cimento que unifica as nossas relações, e sendo certo que o português não é apenas um código linguístico, como também nos traz à memória e à nossa experiência um passado comum, com luzes e sombras, mas é um passado que nos identifica também numa supercultura, numa metacultura acima das culturas dos nossos países, e que nos permite também uma melhor aproximação. Portanto, o facto de referirmos a língua portuguesa em muitas das nossas iniciativas, na identificação dos nossos países, não nos identificamos pelo nome, mas com uma palavra comum, que é sermos países de língua portuguesa. Isso não é apenas algo convencional, é algo de profundo e que nos identifica e que nos aproxima e que consolida as nossas relações, e isso também tem uma projeção de natureza jurídica. Depois há uma segunda circunstância, uma segunda condição favorável, que é o facto de as nossas ordens jurídicas, os nossos sistemas jurídicos, pertencerem a uma mesma família romano-germânica. Sabem que os direitos, os países e as suas ordens jurídicas no mundo se organizam em várias divisões. Cada autor tem o seu gosto particular, às vezes essas classificações não são propriamente unânimes, mas podemos dizer sem qualquer hesitação que os nossos países pertencem a uma mesma família de direito chamada romano-germânica, porque por um lado tem a influência do direito romano do sul da Europa, no tempo áureo do Estado romano, e depois com uma influência dos direitos germânicos a seguir às invasões bárbaras que, aliás, destruíram o próprio Império Romano do Ocidente e que depois deram origem na Europa aos países que hoje existem. E, portanto, por isso mesmo, Portugal é também herdeiro dessa mesma tradição. E estes vários países de língua portuguesa identificam-se muito bem, enquadram-se muito bem neste sistema romano-germânico, que, sobretudo na Europa, se contrapõe a um outro sistema que foi criado por outras circunstâncias, que é o sistema anglo-saxónico, que predomina no Reino Unido, também um pouco, embora em menor intensidade, noutros países anglófonos, a começar pelos Estados Unidos da América. Claro que eu gostaria de poder falar muito tempo sobre as várias famílias dos direitos que existem em direito comparado. Também podemos considerar que há um direito chinês, ou hoje aquilo que resta de um direito soviético talvez já não seja tão apropriado, ou depois, indo mais longe, os direitos africanos, os direitos muçulmanos e outros direitos mais específicos. Não iria tão longe, mas apenas frisar que
A condição favorável que nos reúne é o facto de pertencermos a uma mesma família de um sistema jurídico romano ou germânico, em que se salientam dois aspectos muito importantes. Por um lado, o facto da lei ser a nossa principal fonte de direito, a lei como fonte do direito legislada, portanto, criada pelo Estado e não só, para estabelecer regras de convivência social, e por outro lado um papel de aplicação não automático, mas apesar de tudo não normativo, na maior parte dos casos, por parte da jurisprudência. E portanto este é um ponto muito importante que nos identifica cada um dos nossos países neste contexto como direitos de língua portuguesa, mas dentro de um espaço maior, o espaço romano ou germânico. Portanto, esta é uma segunda condição que julgo favorável. A terceira condição é, não propriamente das leis em si, mas do ambiente em que as leis são produzidas e o ambiente em que as leis são aplicadas. E estou a referir-me a um ambiente geral de Estado de Direito, a um ambiente geral de respeito pelas leis, de estabilidade, de legalidade. Nossos países temos constituições escritas, constituições efetivas, não são nominais, e temos experiências, nos casos mais sofisticadas, noutros casos não tão sofisticadas. Como a tal terceira condição favorável é, na verdade, uma ordem constitucional efetiva que estabelece um Estado de Direito com regras e com proteção dos cidadãos. Isso é muito importante num ambiente de negócios e num ambiente de investimento. Quarta condição que eu também gostaria de referir diz respeito ao facto de os nossos juristas terem uma mesma formação jurídica doutrinária. Os nossos juristas têm uma formação prévia, ditada por uma formação de tipo universitário. Não são juristas que comecem a sua vida na prática, no casuísmo, digamos assim, da aplicação e da descoberta das leis, não. A nossa formação jurídica é uma formação sistemática, com base num raciocínio, num pensamento dogmático, tipicamente do sistema romano-germânico, não elaborado através do casuísmo anglo-saxónico, e depois também isso significa que nas profissões jurídicas temos em comum uma especial preparação para desenvolver essas mesmas profissões jurídicas, porque quer os advogados, quer os juízes, quer os procuradores, quando ingressam nas respectivas profissões, devem frequentar cursos preparados pelas escolas ou pelas entidades que tutelam o acesso e o exercício dessas várias profissões. E, portanto, eu diria que há aqui uma dupla exigência que permite que os juristas de língua portuguesa possam ser bons juristas, eu diria até acima da média, comparando com juristas de outros espaços de influência do mundo, porque não só são portadores de uma formação superior, como também essa formação depois fica consolidada numa dimensão mais prática por uma habilitação que é conferida pelas entidades que regulam o acesso às que normalmente é esmagador. Os advogados lusófonos são 1/3 dos advogados do mundo na sua globalidade. E, portanto, isto mostra a força das profissões jurídicas lusófonas e, em particular, da profissão jurídica de advogado. E, portanto, também por isso saúdo os advogados de Macau. Aliás, em breve teremos aqui a presença do Presidente da Associação dos Advogados de Macau e, portanto, por isso é apropriada esta saudação. Gostaria ainda de referir uma quinta circunstância favorável a este espaço comum, que favorece os negócios e investimentos entre todos nós, intra-países de língua portuguesa. E talvez seja o aspecto mais importante de todos, que eu precisamente deixei para o fim deste elenco, identificando aqui possivelmente 5 circunstâncias ou 5 condições, que é de facto a identidade substancial das nossas soluções jurídicas, das nossas leis. Claro que as nossas leis não são todas iguais. Mesmo um código
que seja literalmente igual em vários países, como é o que sucede hoje, por exemplo, o Código Civil em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa, não em Timor, não em Macau, mas o Código Civil é o mesmo, foi aprovado em 1966. Às vezes o mesmo código pode ser interpretado de maneiras diferentes. A mesma norma, a mesma letra de uma lei, de uma norma, pode ter um significado diferente. Mas, ainda assim, é evidente que nós temos muitas leis comuns. Ontem falei do Código Comercial de Veiga Beirão, o antigo Código de 1888, que ainda, enfim, é um pouco... é uma manta de retalhos, mas vai vigorando aqui e acolá em algumas das suas normas. Mas, portanto, este é um aspecto também muito importante de termos leis comuns, que muitas vezes são literalmente comuns e iguais, e também, às vezes, a rejeição da importação de institutos que não têm a ver com a nossa cultura, como é o caso, por exemplo, do Trust, que nunca foi importado, que nunca foi recebido, não obstante várias tentativas, mas o Trust é uma figura tipicamente do direito anglo-saxónico e nunca foi recebido pelas nossas ordens jurídicas. Agora, para terminar, visto que já estão a fazer sinal, vou agora acelerar, e ainda bem que vou acelerar porque vou falar das condições menos favoráveis à nossa integração jurídica no âmbito dos nossos países e territórios. Quais são os perigos que nós devemos enfrentar e para os quais devemos estar em alerta máximo? Um deles é a insegurança trazida por direitos costumeiros e direitos tradicionais, que podem, às vezes, surpreender-nos com soluções com as quais nós não estávamos a contar. Evidentemente que hoje os países africanos, sobretudo Angola, Moçambique, também Timor-Leste, têm manifestado uma abertura aos direitos tradicionais, aos costumes locais, e bem, isso é de inteira justiça, mas às vezes esses costumes podem trazer insegurança, podem trazer desigualdade de tratamento, porque o costume numa região pode ser diferente do costume de outra região do mesmo país. E, portanto, se isso é importante do ponto de vista de uma sã antropologia jurídica, pode ser pernicioso do ponto de vista da segurança do comércio jurídico e dos negócios. E, portanto, é um aspecto em relação ao qual devemos estar atentos. É verdade que há uma coisa que nos deixa descansados. Esses costumes são basicamente costumes de natureza comunitária. Não são costumes que têm a ver com os negócios internacionais. Raramente isso sucede. Mas, ainda assim, é um aspecto que deve merecer a nossa atenção. Por outro lado, em certos países, o que está na lei não é aquilo que está na prática. Há uma diferença entre law in books e a law in action. E isso muitas vezes pode criar uma distância entre aquilo que nós acreditamos que vai ser aplicado e aquilo que depois é efetivamente aplicado. Ou ainda, uma questão grave, importante, é a questão do acesso à justiça. Já foi falado aqui pelo o colega que me antecedeu, também felicito devidamente pela sua excelente intervenção, e esse é um ponto muito importante, é o problema do acesso à justiça, a lentidão da justiça, às vezes a dificuldade que os juízes têm, a culpa não é deles, são um pouco número. O direito hoje é uma realidade complexa, cada vez há mais ramos do direito, os direitos cada vez são mais sofisticados, com conceitos cada vez mais extrajurídicos, conceitos tecnológicos até, conceitos que um jurista dificilmente domina, o direito do urbanismo, o direito do ambiente, o direito à internet, com conceitos que nós não sabemos o que significam e qual o seu significado. E, portanto, temos, nós juristas, também aí de assumir uma posição de humildade e de pedir a ajuda de outras ciências para que nos possam ajudar a interpretar melhor as leis que vamos fazendo. E muitas vezes as leis vêm muito atrás da realidade económica. Também é outra característica que nos acompanha. Portanto, eu diria que as condições menos favoráveis ou os perigos é precisamente as situações que podem gerar insegurança, incerteza, instabilidade ou ausência de previsibilidade das leis que se podem aplicar aos diferentes comportamentos e às diferentes atividades económicas. A terminar, porque é que Macau, e não é só por estarmos aqui em Macau, porque é que Macau tem esta importância, pode ter aqui um papel de chave, um papel decisivo, por várias razões. Primeiro porque, em relação à China, evidentemente, agora colocando da perspectiva do interesse legítimo e justo de a China poder abrir a sua intervenção e aprofundar a sua intervenção nos países de língua portuguesa, como já tem vindo a acontecer em várias direções. Mas Macau tem aqui uma posição privilegiada. Em primeiro lugar, é um território, é uma região administrativa especial
que tem duas línguas oficiais. Tem o português e tem o próprio chinês. Eu não sei chinês, nunca aprendi, talvez venha um dia a aprender, mas, de facto, os juristas chineses em Macau podem ter um contacto direto com os conceitos jurídicos que em português são comuns a todos os outros países de língua portuguesa. Isso é uma porta aberta da maior importância para poderem compreender os conceitos jurídicos dos vários ramos do direito. E de facto, assim, essa porta está sempre aberta da passagem da China e do chinês jurídico também para o português e para o português jurídico. Por outro lado, também, Macau é o exemplo vivo da maior identidade que se pode ter do ponto de vista da legislação lusófona. Já vos referi que o Código Civil é o mesmo em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa. Mas Macau tem uma circunstância ainda mais interessante, é que, por força da cessação da presença da administração portuguesa, que cessou em 19 de dezembro de 1999, Portugal aprovou vários códigos que estão ainda em vigor em Macau e que por aqui devem manter-se, pelo menos durante 50 anos, de acordo com o princípio da continuidade da ordem jurídica. Ora, o que é que isso significa? Significa que quem conhecer o direito de Macau, através também do chinês, porque o chinês é a língua oficial e esses códigos foram publicados em chinês em Macau, fica a conhecer exatamente todos os outros códigos que existem nos países de língua portuguesa. Porque Portugal, ao ter aprovado códigos aqui, o civil, o processo civil, o que é que fez? Na prática, copiou os códigos que já tinha, ou até fez melhor do que isso. Reproduziu os códigos que já tinha, mas melhorados e aperfeiçoados e corrigidos de soluções que nas últimas décadas foram sendo assinaladas como menos boas e, portanto, foram melhoradas. E, portanto, temos aqui em Macau um Código Civil que não é o de 66, que é o que vigora em Portugal nos países africanos, mas é melhor ainda que o Código Civil de 66, porque é um Código Civil de 66 revisto e atualizado em 1999. Portanto, julgo que essa é a melhor solução possível. Ter, no fundo, na Universidade do Estado de Macau, também tem a sua Faculdade de Direito. Há outra faculdade, cujo diretor já esteve aqui há pouco, a Faculdade de Direito da Universidade de Macau, também uma muito prestigiada escola, e outras faculdades que têm vindo a impor-se e a implantar-se. E, portanto, também Macau vai formando os seus juristas dentro dos quadros rigorosos e apropriados do pensamento jurídico sistemático, que é aquilo que caracteriza precisamente o pensamento jurídico dos nossos países e do nosso sistema romano-germânico, do qual os sistemas constitucional, administrativo, civil ou comercial de língua portuguesa podem fazer parte. E, portanto, é com satisfação que vejo que há fatores que nos devem deixar animados, mas também devemos estar atentos para minorar os elementos que podem dificultar essa mesma aproximação, acreditando que realmente Portugal é essa porta de entrada. Sabem que Luís de Camões passou por aqui. Aliás, há até um lugar que simboliza a presença. Já estou a ver o Dr. Jorge Neto Valente, que saúde. Camões passou por aqui, tem ali uma estátua num jardim da cidade de Macau. Muitas vezes falamos no nome de Fernando Pessoa, a célebre frase de Fernando Pessoa no livro do Desassossego, a minha pátria, a língua portuguesa, mas de facto, como estamos aqui em Macau, julgo que é importante e é justo recordar Camões, que realmente escreveu como ninguém a épica em língua portuguesa e portanto é com muita satisfação que aqui em Macau, recordando que Camões também passou por aqui, que Macau pode ser realmente essa porta, esse portal para o futuro e para o aprofundamento do direito de língua portuguesa. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve. Obrigado. Muito obrigada, professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. 喺聽完兩位主題演講嘉賓嘅精彩演講之後，相信各位來賓都受益良多。大會喺場外準備咗少量嘅茶點，讓大家稍作休息。20分鐘之後，我哋將會喺會場旁嘅 HG01 室進行下半場嘅主題研討。我哋到時再見。Cremos que todos nós aprendemos muito após ouvirmos o discurso dos dois moderadores. Agora vamos fazer uma pausa para o café.
Daqui a 20 minutos continuaremos a segunda parte da nossa sessão na sala HG01, que fica aqui ao lado desta sala. Até já!